Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre previsão do tempo. Como a gente consegue saber o tempo de amanhã? Porque não é o clima, é o tempo que vai fazer amanhã. E sobre a famosa aquecimento global, efeito estufa, que todo mundo sempre fala, quem sou eu? Então, nós aprendemos na última aula que a meteorologia ela vai ser a ciência que vai estudar esse tempo dia após dia e vai nos dar depois qual é o clima daquela região, se está mudando ou não está mudando o clima. Para você poder, vai que um dia você queira fazer a meteorologia, eu quero ser um meteorólogo. O que você precisa saber para prever, para fazer essa medição, essa previsão do tempo? Primeira coisa que você precisa fazer é a questão de medir as massas de ar. Para você poder medir as massas de ar, ou seja, a pressão do ar, aonde estão as nuvens que estão da volta do nosso planeta, onde elas estão, para onde elas vão, de onde elas vieram, eu preciso de um equipamento chamado de barômetro. Se elas são alta pressão, baixa pressão, se estão quentes, se estão frias. Próximo, eu preciso ver a umidade do ar. A umidade do ar, para quem tem problemas respiratórios, sofre com isso. Normalmente 60% úmido, bom, 40% seco, problemas respiratórios. Essa umidade do ar vai dizer quanto de água tem no ar e vai dizer a qualidade do ar. Esse aqui é feito por um equipamento chamado de higrômetro. Nome bonito, né? Esta aqui que é o da temperatura. Obviamente, vai ser um termômetro. Lembrando que eu posso usar a escala Celsius, a Kelvin ou a Fahrenheit para medir a temperatura. Próximo, a direção dos ventos, leste, oeste, para cima, para baixo, que vai ser uma famosa biruta. Quem já viajou de avião já deve ter visto uma. E também a velocidade desse vento, que é o senhor anemômetro. Se você quer saber qual é o tempo de amanhã, você precisa desses fatores. Para você determinar o clima, também tem um outro fator, que é justamente a quantidade de chuva, que é um fator muito importante, tá? Esse fator aqui é controlado assim, ó, a rédeas curtas, né? Que é feito por um equipamento chamado de pluviômetro. Quem olhar no livro didático vai ver que tem até um esqueminha para você poder fazer um pluviômetro, é muito simples. Normalmente você faz a medição do pluviômetro e dá em milímetros. Quantos milímetros de chuva teve? Isso vai dizer quanto de água que caiu naquela região. Consequentemente, você vai saber qual é a chance dessa água evaporar e formar novas nuvens para ter novas chuvas. E aí nós vamos entrar aqui ó, no ciclo da água. Se eu estou fazendo a meteorologia, o princípio básico é entender a água. Por que a gente estuda tanto a água? Porque, em teoria, para você ter vida, você precisa ter água em estado líquido. E, de preferência, até onde a gente sabe, água doce. Então, o primeiro processo é o processo de evaporação. Esse é o primeiro, sempre vai ser o primeiro processo. Aonde vai acontecer mais? Em oceano, por causa da quantidade de água. A gente fala que é água salgada porque nós vamos encontrar aqui um cara chamado NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o mesmo sal de cozinha que está na sua casa. O cloreto de sódio é o que vai fazer o oceano ficar com a água salgada. Quando tem a evaporação, essa água que está subindo, esse H2O que está subindo aqui, é água doce, tá? Que a gente chama de água doce. Água doce é uma água sem sal. Água é água, tá bom? Esse processo de evaporação vai depender do vento e da temperatura. Então não é só tá quente, também vai depender do vento. Esse processo de evaporação não quer dizer que subiu, formou a nuvenzinha e já vai chover aqui. Não! Essa nuvem vai passar pelo processo de condensação
e ela vai dar a volta no planeta. Por que ela vai dar a volta no planeta? Porque o planeta está girando a 1.660 quilômetros por hora, ele está girando muito rápido, isso aqui vai dando a volta. Quando tiver condensação, também por um fator de temperatura, tá? Pelo fator da temperatura também, isso vai influenciar a hora que vai acontecer a precipitação. A precipitação pode ser na forma líquida, a chuva, ou numa forma sólida, que pode ser tanto os flocos de neve como os granizo. Granito é o que você põe no chão, pedra. Se cai um granito na sua cabeça, você morre, tá? É granizo. Na forma sólida, porque são flocos. A água vai cair na folhazinha, vai cair na árvore, na terra, na pedrinha, vai se empoçar, vai ir para o rio, riago, lago, e vai sempre. Qual que é o sentido? Oceano. 99% dos rios, lagos e companhia, eles vão migrar para o oceano. Sempre tem aquele 1% vagabundo. Tem lugares, por exemplo, o Mar Morto, que está preso lá, né, em alguns outros rios, que eles não vão para o oceano. Mas 99 e pouco por cento sempre vai para o oceano. Essa água que caiu aqui, foi para o oceano, por que ela vai se tornar salgada? Ela vai se tornar salgada por causa dos minerais, das rochas, das pedras que ela vai encontrando no meio do caminho. Por isso que ela vai se tornando salgada. Vai se dissolvendo lá dentro esses sais, esses metais, esses minerais. Uma parte da água não vai para o oceano, vai ficar presa na parte subterrânea. E aí que tá. Quando essa água ficar presa e encher o lençol freático, ele vai transbordar. Esse transbordar é a nascente dos rios, onde você vai encontrar lá, aí vai o riozinho, vai formando um maior, maior, vai alargando, vai para o oceano. Chegou no oceano, evapora e vamos indo nesse ciclo. Só que tem um detalhe. Existe um outro processo chamado de transpiração, que vai acontecer tanto com plantas como com seres humanos e animais. O que é esse processo? Nos humanos, está muito quente, o seu corpo libera água para tentar resfriar a sua pele. Essa água vai para a atmosfera, consequentemente, vai fazer o processo de condensação e vai participar do processo de precipitação. Em plantas, também vai acontecer a mesma coisa. A planta vai tirar esse excesso de água que ela tem e vai colocar nas folhas para evitar que o sol queime as folhas também, né? E vai mandar para a atmosfera. Os animais, a mesma coisa. Esse processo de transpiração é o que vai fazer, por exemplo, regiões que estão muito longe do oceano formarem nuvens mesmo assim e ter chuva. Porque essa transpiração ela não é tão grande, não produz grandes quantidades de água, mas já é suficiente para formar nuvens, ter condensação e ter precipitação. Mas não é o grande processo, é um processo que participa, é um colaborador, é um sócio, tá? Mas não é o principal. E aí que tá. Eu falei para vocês que a temperatura aqui, ó, é um fator importante. E aí nós vamos entrar no carinha aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o meu amigo Sol. E eu tenho em volta do planeta a minha amiga camada de ozônio. A camada de ozônio, naturalmente, ela tem buracos, tá? É natural isso acontecer. Para que que serve? Quando o Sol manda a radiação, principalmente a radiação que a gente chama de radiação infravermelha, que é justamente o calor do Sol. Essa camada de ozônio, ela serve para refletir esse infravermelho, para não entrar todo esse calor de uma vez dentro do planeta. Uma parte entra, uma parte bate e é refletida, uma parte entra, uma parte bate e é refletida, uma parte entra, uma parte bate e é refletida. Esses que entraram vão ser fundamentais para ter o meu amigo efeito estufa. E precisa ter o efeito estufa. Senão o planeta não vai ter o calor necessário para poder ter a evaporação. Precisa que entre calor, mas não muito calor.
Na nossa atmosfera, existe o que a gente chama de GEE, são os gases do efeito estufa, principalmente o senhor gás carbônico e o senhor CH4, que é o senhor metano. Esses caras aqui, além também, tem o CFC, entre outros gases. Esses caras, eles ajudam a manter o clima do planeta. Eles absorvem infravermelho e deixam o ar quente. Isso ajuda que aconteça a evaporação. O problema é quando eu tenho muito desses caras. Esse que é o X da questão. Se eu tenho muito desses caras que absorvem infravermelho, o ar fica muito quente. O que vai acontecer? Não vai ter a precipitação. Se não tem precipitação, não tem chuva, isso vai influenciar os rios e lagos e os lençóis freáticos. Consequentemente, vai influenciar a quantidade de sal no oceano, porque vai aumentar a quantidade de sal no oceano. Porque vai aumentar a evaporação, mas não vai vir água doce para diluir esse sal. Quanto mais sal tiver, vai parar a evaporação, porque esse sal superconcentrado vai fazer uma barreira que não vai deixar evaporar. Olha como é uma coisinha a mais. Então, se eu aumentar esse buraco aqui da camada de ozônio e também aumentar a emissão desses gases do efeito estufa, isso é uma bomba para o planeta. É uma sentença de morte para o planeta. Um exemplo disso é o Sr. Vênus. Vênus é o irmão gêmeo da Terra. Tem um tamanho parecido, uma composição também de algumas coisas parecida, só que aqui tem muito efeito estufa. E aqui a gente tem efeito estufa, mas não tanto. Marte já teve uma atmosfera parecida com a da Terra, mas ela perdeu, já teve efeito estufa. Então é um dos motivos da gente estudar tanto esses três planetas, o nosso, Vênus e Marte. Por que a gente estuda tanto esses dois caras? Porque é o futuro do nosso planeta. Nosso planeta pode acabar se tornando um deserto, como Marte, ou esse turbilhão que é Vênus. É tão quente, é tão inóspito Vênus, que toda missão espacial que vai até Vênus, não tripulada, obviamente, eles ficam tirando foto de Vênus, tá? Dá uma voltinha, e depois a missão, ela se suicida, ela faz um kamikaze para tentar pousar na crosta de Vênus. E nunca conseguiram, porque no meio do caminho já ele é destroçado, a pressão atmosférica é altíssima, é muito quente, acaba derretendo, quebrando a nave espacial que é mandada, o satélite que é mandado. Então, estudar esses dois caras pode significar qual que é o nosso futuro, entender como a gente pode reverter ou parar isso, certo? O problema tem que estudar, isso tem que aprender, tem que ver o que a gente pode fazer em relação a isso. Mas uma coisa é certa, se eu diminuir a emissão dos gases do efeito estufa, os buracos na camada de ozônio não vão ficar tão grandes. Consequentemente, o efeito estufa não vai ser tão grande. É uma lógica bem básica. Não é muito difícil de pensar nisso. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau!